Ah, Montreal, sua linda, cidade do Monte Real. Eu subi as escadas do monte e desvendei o melhor e mais famoso croissant do país. Ainda falta desvendar o poutine. Cidade que mantém sua herança francesa, onde todo mundo fala inglês também. Hoje, vamos visitar a Basílica de Notre Dame, o mercado local, Hochelaga, Old Montreal, Marché Water e as suas praças e parques públicos. Vamos seguir desvendando Montreal. Estamos na Praça Victoria e para homenagear essa praça tem um memorial enorme da Rainha Victoria. Ele foi inaugurado em 1872 pelo antigo governador-geral do Canadá, o Lord Dufferin. Estátuas como essa são comuns na cidade. A cidade de Montreal ela é muito rica pela sua história e ela será contada no episódio de hoje. Rafa, essa daqui é a Basílica de Notre Dame, ou como os locais chamam, Basílica de Notre Dame. Você tá resfriado ou tá falando francês? Fica na sua, deixa eu seguir. Então, ela está aqui há mais de 300 anos, foi arquitetada por um irlandês, tudo dentro dela é arte. Paredes, portas, vitrais, quando bate a luz, uma combinação linda de cores únicas que só acontece aqui. A altura é equivalente a um prédio de 20 andares, faz parte da cultura de Montreal, todo mundo passar aqui e visitar esse local. Existem alguns passeios guiados pelo pessoal da Basílica, ou você pode simplesmente entrar, fazer sua oração, acender a sua vela, tudo acessível para a população. Um ponto turístico aberto para todo mundo, venha visitar que vai super valer cada minuto do seu dia. Hoje eu trouxe a minha coach nutricional no mercado local que é uma febre em Montreal. Dessa vez no Marché Water. Vem você com seu francês de novo, meu Deus do céu. Continuando com o meu francês quebrado. E eu percebi que aqui a gente tem as cherries, que você gosta muito, famosas lá na região de BC, mas agora a gente está do lado de cá do Canadá. E eu percebi uma conexão com o Brasil, alguns nuts que a gente encontra lá também, né? O que é que a gente pode falar sobre esse assunto? Você trouxe aqui 4 coisas palatáveis. O que são isso? São coisas que a gente começa a comer e não consegue parar. Eu percebi que a cherry, mesmo não sendo o meu favorito, quando eu começo a comer, é um depois do outro. É igual pipoca. Então, esse é o segredo. Exatamente. Então, são alimentos muito perigosos. A cherry, ela é uma fruta cetogênica. Como é isso? É uma fruta que tem um índice de açúcar muito baixo, muito baixo. Então você pode comer uma quantidade grande, 100 gramas de cherry, você vai encontrar ali coisa de 6 a 8 gramas de açúcar, então é muito baixo. E é uma fruta composta basicamente de fibra, a casca dela é fibra pura. Então ela ajuda na digestão, ela desinflama, ela ajuda você a evacuar. Ela é o que eu diria uma fruta com caloria negativa, vamos dizer assim. Eu gostei dessa palavra que você falou, palatável. Palatável. Exatamente. São as comidinhas que a gente não consegue parar de comer. A cherry tá ok, né? Apesar de ser uma fruta, é uma fruta cetogênica, como eu falei, baixo teor de açúcar, tá ótimo. Agora, as nuts são extremamente perigosas. Apesar de serem gorduras boas, o que são as gorduras boas? São gorduras com baixo teor de carboidrato. Isso é considerado uma gordura boa. Então, ela é feita basicamente de fibra, né? Você come igual pipoca.
Então, cada nut tem uma composição diferente e ela é feita com nutrientes e minerais diferentes. Algumas são muito ricas com complexo B, vitamina B6, 12, vitamina B1. Outras são ricas em fibras, outras são ricas em minerais, outras são ricas em selênios. Por isso que as pessoas dizem assim, vamos fazer uma composição de nuts, faz aquele mix, né? Porque daí você consegue englobar todos os nutrientes e os minerais nesse tipo de mix. Mas a gente tem que ter cuidado, porque algumas delas são extremamente calóricas. A castanha que você trouxe aqui, por exemplo, ela é um tipo de nuts calórica. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente come ela, porque uma quantidade muito grande pode fazer o seu corpo parar de usar a gordura como fonte primária de energia. Continua sendo uma fonte de gordura muito boa, mas ele interrompe o seu processo de cetose se você estiver buscando isso dentro da sua composição alimentar. O mix de nuts é super recomendável. Eu diria não passar de 30 gramas por dia. Por que 30 gramas por dia? Algumas você pode comer muito mais. As sementes, por exemplo, que às vezes compõem esse mix de nuts, sementes de abobrinha, sementes de girassol, nossa, você pode comer 80 gramas, 60 gramas. Mas quando a gente bota no mix, porque tem algumas muito calóricas e algumas menos calóricas, a gente tira uma média ali. Então eu diria umas 30 gramas por dia. Continua sendo uma gordura boa, é bom de comer, mas a gente tem que ter cuidado, porque uma só não satisfaz. Então a gente começa a comer ali como se fosse uma pipoquinha e não consegue parar. Ah, eu sou terrível. Quando fala de castanha, para mim só serve em grande quantidade. Tá vendo? Agora, é uma coisa boa pra gente ter na bolsa. É prático. É por isso, é bom para um snack. É bom se você está seguindo uma dieta low carb, você pode aumentar a quantidade de nuts que você pode comer por dia. E como é prático, você leva na bolsa, faz você, numa viagem, por exemplo, fugir daquelas escapulidas. Que não são tão saudáveis, porque sentiu fome, não achou um restaurante apropriado para sentar, pega um punhadinho de nuts, come ali. Como é um alimento basicamente feito de gordura boa, ele vai te satisfazer durante muito tempo. Então ele vai te saciar muito rápido e você vai ficar satisfeito durante muito tempo. Você escolheu muito bem aqui, a gente só tem que ter cuidado para não exagerar muito. Que foi o saco que eu peguei em maior quantidade. Nossa! A Vila Hochelaga fica na rua Ontário. Foi um dos primeiros lugares que os colonizadores chegaram aqui ao avistar o Monte Royal, que no decorrer de centenas de anos, o Monte Royal deu nome à cidade, foi variando e virou Montreal. Ah, e os franceses chamam essa rua de Ontario. Ah, não é Ontário não, é Ontario. É Ontario. A gente sentou aqui e eu pedi um poutine.
O poutine, ele é um prato, assim, típico de Quebec, da província de Quebec. Ele foi criado, vamos dizer assim, em 1950, mas ele foi popularizado no Canadá em 1990. Uma particularidade desse poutine é que ele é um prato feito com batatas, coalhada de queijo e um molho. Sabe o que é mais interessante desse prato? Ele não foi criado todo, ele foi criado por partes. Primeiro eram servidas as batatas e os clientes começavam a reclamar que as batatas esfriavam muito rápido. Aí eles jogaram um molho. E aí o Jean Paul, ele tinha um drive-thru há anos atrás. E aí ele descobriu que os clientes compravam um saquinho de coalhada de queijo que ele vendia nesse drive-thru e adicionava ao prato. E assim foi criado o poutine. Ele juntou tudo que os clientes gostavam e, segundo contam, ele foi o criador do prato no Canadá. E existem, Rafa, teorias diferentes sobre esse nome poutine. Alguns dizem que é uma palavra similar em francês à palavra batata. Outros dizem que é similar ao som da palavra bagunça. Então cada um tem uma teoria diferente. Existem mais de 5 de onde o nome poutine veio. No final das contas é um prato super canadense que atinge todas as classes sociais. Como você pode ver, carboidrato, molho e queijo. Então você encontra esse prato num bar de esquina para uma pessoa que já bebeu muito comer no final do dia. Isso é. Ou você encontra num restaurante super refinado, 5 estrelas, um prato de poutine com molhos e gostos diferentes. Apesar desse daqui ser a batata e queijo com o molho de presunto, existem combinações diferentes de queijo, 4 queijos, tem combinações de butter chicken, de molho de vários tipos. O que ocorre? O poutine tradicional, ele é só a batata recém-cortada, né, com o molho e a coalhada de queijo. Mas como é um prato muito tradicional e se popularizou no Canadá inteiro, apesar dele vir de Quebec, hoje em dia as invenções do poutine, elas aumentaram, elas cresceram. Então é como se fosse uma pizza. A gente encontra pizza com todos os recheios. Então o poutine também, a gente encontra poutine com todos os tipos de recheio para todos os gostos, gente. Vale lembrar, Alex, que não é porque tem a proteína do queijo que é saudável não, tá, gente? É um prato de batata. Então, carboidrato puro, né? Então não entra em nenhum aspecto de dieta saudável. Não entra. Só no aspecto de conhecimento cultural da nossa viagem. Exatamente, porque assim, né, gente, é o que eu falo. Quando a gente viaja, a comida ela abraça, né? A comida é um momento de prazer em qualquer viagem. Em alguns lugares, Alex, se você não experimenta o prato típico, é como se você não tivesse ido naquele lugar. Imagina você ir na Itália e não comer uma massa, né? É como você vir aqui em Quebec, na província de Quebec, e não experimentar um poutine. É um prato típico, então vale a pena caminhar muito, vale a pena segurar a dieta em alguns dias da viagem para poder abrir essa sessão. Engraçado, você comentou uma coisa interessante sobre a província de Quebec. Já que a gente está falando de Canadá, vamos entrar no aspecto de geografia. Estamos agora em Montreal, que fica na província de Quebec, mas também existe uma cidade chamada Quebec na província de Quebec. Quebec City. Que é o Quebec City, ou a Grande Quebec, que é a província de Quebec. E uma outra cidade que é muito conhecida de Quebec, além de Montreal e a própria Quebec, é Ottawa, ou Ottawa, como a gente chama em português, que eles chamam aqui de Ottawa. Então esses são os 3 grandes centros urbanos da província de Quebec, para vocês não confundirem uma cidade Quebec na província Quebec, que também tem Ottawa e Montreal.
E estamos na Old Montreal, na antiga Montreal. Aqui é onde estão as construções mais antigas da cidade. Construção essas que hoje se tornaram pontos turísticos importantes ou prédios do governo. São pontos turísticos que não podem faltar quando você vem visitar Montreal. A rua principal da Old Montreal é essa que nós estamos, a St. Paul Oast. Ela é considerada uma das principais devido à quantidade de bares, restaurantes e cafeterias que temos nela. Eu vou passear nela e vou ver se eu encontro alguma coisa saudável. Os doces aqui são muito únicos, as cafeterias são muito aconchegantes, são convidativas. A gente de fato come com os olhos. Mas será que eu vou encontrar alguma coisa saudável aqui na Old Montreal? Passeando pela Old Montreal, eu achei uma lanchonete sugar free, tudo sem açúcar, low carb, cetogênico. Eu vou entrar e vou ver o que eu encontro aqui. Saudável eu já sei que vai ser. May I have one of this one, please? Essa coach nutricional, o desafio está lançado. É bom você encontrar alguma coisa que a gente está aqui esperando. Encontrei várias coisas gostosas, inclusive um pastelzinho aqui. Eu tenho certeza que vai estar uma delícia, eu vou experimentar e vou contar pra vocês. Nossa, quanta tentação, hein, coach? Vai deixar a gente só olhando, é? Nem só de doces vive as cafeterias de Montreal. Eu achei aqui uma saladinha muito saudável de alface e frango e os meus docinhos sem açúcar. Vou começar a comer pela minha proteína. Terminei minha saladinha muito maravilhosa de alface, queijo parmesão e frango. Gente, é uma saladinha pronta. Esse tipo de salada a gente encontra em qualquer lugar. Ela veio com o molho Caesar, mas eu optei por não colocar o molho. Então eu comi só a saladinha mesmo, que tá muito maravilhoso. E agora eu vou pra minha sobremesa. Vamos aos doces. Dá pra acreditar que essas belezuras aqui são sem açúcar? São, gente, sem açúcar. Então vamos lá, deixa eu ver o quão gostoso é. Porque que é gostoso, amor, eu tenho certeza. Não dá nem pra acreditar. Eu vou experimentar todos. Esse aqui, eu acho que é feito de café. De café. Maravilhoso. E aqui tem uma tortinha também. Tem um biscoitinho. Gente, come-se muito bem em Montreal, sem açúcar, sem sair de uma rotina saudável. Uma saladinha, um docinho sem açúcar. Essa rua é muito maravilhosa, tá muito recomendada por mim.
Super alimentada, agora eu vou ativar meu conta-passo para conhecer Montreal. Aqui, bem na frente da Basílica de Notre Dame, está a praça principal de Montreal, Place des Armes. Ela é considerada uma das praças principais de Montreal, porque no centro dela tem uma escultura enorme do Paul, um dos criadores de Montreal. Vale muito a pena você reservar umas horinhas para vir conhecer essa praça. O Parque Jean-Drapeau é uma parada obrigatória para os visitantes de Montreal. Esse parque é imenso, tem atividade para todas as pessoas de todos os gostos. Aqui a gente consegue explorar desde um museu até um cassino. A chegada ao parque é de fácil acesso. Você pode vir andando, pode vir de carro e tem uma estação de metrô dentro do parque. Aqui a gente encontra todos os tipos de atividades, até aluguel de bicicleta, patinete, pessoas que vêm no parque só para tomar um sol mesmo ou fazer grandes caminhadas. Enfim, dá para explorar, passar o dia aqui só curtindo essa beleza. Watch me spread my wings. I'm still discovering. I'm happy just the way I am, and I won't follow anybody's plan. I hope you understand. Então, minha coach nutricional, eu percebi que nós andamos, vimos várias belezas naturais, o parque é lindo, mas está faltando alguma coisa aqui nesse passeio. Já sei, comida. Comida, o que é que a gente consegue para comer aqui? Bom, Alex, é um parque público, né? Vir para cá procurar um restaurante para fazer uma refeição completa não é uma boa opção, a gente não vai encontrar. Normalmente as pessoas vêm para o parque já equipadas com suas refeições, fazer piqueniques, enfim, curtir. Eu ensinei em episódios passados como faz um piquenique cetogênico. Isso, lá no episódio de Banff, nas Montanhas Rochosas Canadenses, eu lembro, o piquenique foi bem bacana. Exatamente. Então, se quiser vir para cá para curtir o dia, para fazer as atividades de bicicleta, patinete, caminhar, etc., vai ser um dia maravilhoso. Se vier para cá com foco em fazer uma alimentação completa, é melhor trazer de casa e fazer seu piquenique, porque assim você curte o parque mais relaxado, porque comida você não vai achar. Finalzinho de noite, Rafa, um restaurantezinho, um bistrô de esquina em Montreal, música francesa tocando e a gente aqui tentando fechar o dia com alguma coisa saudável. O que é que você escolheu pra gente? Alex, o prato é até saudável, mas aqui em Montreal, não importa onde você vá, tem o poutine, ou seja, queijo, coalhada de queijo
com molho e batata. Não importa. Eu vi que você pediu um tartare de salmão com atum. Exatamente. Isso. Mas vem um poutine. Mas vai vir com o poutine. Vem com uma saladinha também, super alcalina, salada verde, muito maravilhosa. A gente consegue encerrar a noite de uma forma bem leve. Mas vai vir o poutine. E eles até oferecem, né? Eles oferecem como se fosse uma coisa que a gente já fosse pedir. Aí é com poutine? A gente vai ter que resistir isso para encerrar a noite bem leve.